E hoje nós vamos falar sobre o escândalo da graça que se encontra em Lucas capítulo 15, versículo 23 e 24. Diz assim: O pai, porém, disse: Matai o bezerro cevado, comamos e alegremos nele. Essa parábola, irmãos, é uma parábola de Lucas 15, mais pregada entre a parábola do filho, a parábola da dracma perdida e a parábola da ovelha perdida. E ela vai dar ênfase a um pecador que se arrepende. Se você for ver a parábola da ovelha, Deus vai lá buscar a ovelha que estava perdida. A parábola da dracma perdida, quando ela acha, assim é no céu, a festa é no céu, quando, né, um pecador se arrepende. E a ovelha, a parábola do filho pródigo também vai dar ênfase a o filho quando volta para casa, o filho quando se converte. E dentre as parábolas, a mais pregada é a parábola do filho pródigo. Para você ter uma ideia, de 21 versículos, 11 fala a respeito do pai. 11 fala a respeito do pai. Ué, pastor, mas é a parábola do filho pródigo? Olha, irmãos, eu quero confessar algo para você. Essa parábola, ela perfeitamente poderia receber como epígrafe, como título lá, a parábola do pai. A parábola do Deus que dança quando o filho se alegra. Poderia ter outro título. Eu não estaria cometendo uma heresia, até porque os títulos da Bíblia, eles foram acrescentados para a nossa melhor compreensão, assim como os capítulos e os versículos. No original não tem nada escrito sobre a parábola do filho pródigo, não. Então essa parábola, nós vamos dar foco ao pai. É o pai que tem que estar no centro, é Cristo que tem que estar no centro. 21 versículos a respeito, falando sobre o Abba. Então a figura central aqui é o pai. No contexto oriental, essa parábola, irmãos, ela jamais poderia ter sido real. Sabe por quê? Porque num contexto oriental, na lei, se o filho desobedece, pode passar aí, deixa nessas fotos aí. Se o filho desobedece, qual era a punição para o filho que era desobediente e rebelde? Era levado para a rua, o pai falava: ó, esse filho aí está me desobedecendo. Ele, olha, me desonrou. Ele era apedrejado. Essa era a lógica. Desobedeceu, o filho era apedrejado. E você vai entender que aonde há o escândalo então da graça aí. Essa parábola, ela diz o seguinte: o filho era um pai que tinha 2 filhos. Esses 2 filhos, o filho mais novo pediu a sua herança. Pediu a herança para o pai. Olha, irmãos, num contexto oriental era impossível, porque o povo judeu, o pai, ele é o primeiro. Depois vem o filho mais velho, o primogênito. Aí o filho pede a herança. No nosso caso aqui no Brasil, depois da Segunda Guerra Mundial, a figura do pai, ela passou a ser banalizada. Se você vê aí, tem aí a Jenny, né? E era uma, deixa eu ver o nome dela aqui, o Gênio. Jenny e o Gênio. Jenny. Eu já lembro dessa, quem já viu, quem lembra desse filme aí? Alguém, desse desenho, dessa série? Alguém viu? Ó, o Getúlio viu. E a do Seu Madruga, aí do Chaves? Olha, está aparecendo gente aí. Os Flintstones. Poxa, gente, só mesmo Jurassic Park aí. Agora vamos lá. Aquele lá, o primeiro lá em cima, lá, os dinossauros, né? Como é que é o nome? Família Sauro. Os Jackson. Pô, como eu gostava desses desenhos. Esse desenho tinha telefone no celular, né? Poxa, tu ficava olhando aquilo, que mentira, cara. Videoconferência na família Jackson. Eu fui lá no aeroporto, aí tinha uma esteira aqui do lado, que tu montava na esteira e ia andando. Eu falei, rapaz, aí ó, a família Jackson aí de novo.
Mas esses pais aí eram tudo pais paspalhão, que não apitava em nada. Nada, ninguém apitava em nada. Os simples, então, o pai é um debilóide. Então, a figura do pai, ela, para nós aqui no Ocidente, está sendo desvalorizada, descaracterizada. Eu sei que está filmando, foi uma amiguinha da Ana Clara lá, ficar com a gente lá, ela falou, olha, a família dela é tudo mulher. Aí ela falou assim, olha, o homem, ele acha que manda, mas quem manda sabe que são as mulheres, né, Ana Clara? Eu fiquei só olhando assim, eu falei, rapaz, que mistério. O homem não está apitando nada. Pode ser nos desenhos, né? E lá em casa também. Por que eu estou falando isso? Porque no contexto lá do povo judeu, o filho que desobedecia, o filho que gritava, o filho não gritava com o pai não, irmãos. O filho não corrigia o pai não. A correção, ela vem de cima para baixo. De baixo para cima é o cachorro mijar no poste. É o contrário. Não pode, isso não, para o judeu era algo assim, extremamente desonroso. Mas uma coisa era comum, tanto no Ocidente como no Oriente. Fala assim, pai, me dá a tua herança aí, porque eu quero a tua herança, porque eu vou sair aí para a vida, para curtir minha vida. Era o mesmo que falar assim, pai, o senhor não morre logo, cara? Já que o senhor não morre, dá para adiantar a minha herança, porque eu quero vender aí e fazer algumas coisas. Foi isso que o filho pródigo fez. E isso é desonroso em qualquer lugar. Pedir a herança com o pai ainda vivo. Com o pai ainda vivo. Agora, onde está o escândalo da graça nessa parábola? Nessa parábola, o escândalo da graça, nós vamos, pela graça de Deus aqui, mostrar para vocês que o escândalo da graça está na morte do bezerro. Na morte do bezerro. Porque o texto que nós lemos fala o quê? O pai disse, matai o bezerro cevado, comamos e alegremo-nos. O escândalo da graça está na ordem do pai de matar o bezerro cevado. A morte do bezerro cevado para comemorar a volta do filho. Aí está o escândalo da graça. Por quê, pastor? Segura aí que a gente vai ver. Porque o bezerro cevado fala do desejo do pai pela volta do filho. Quando você vai entender o que é o bezerro cevado. O filho vai embora e o pai era um fazendeiro. Como era de costume, e até hoje se faz isso, se eu não me engano, o pastor Alexandre que me falou, se eu falar aqui errado, ele pode me corrigir, eu já. Tem um animal que ele nem bota o pé no chão, ele é criado, pendurado, confinado, para que a carne dele venha a ser a mais macia, mais saborosa. Porque se você tem um boi criado na montanha, eu vou ali para Mangaratiba, veja aquela montanha ali, os bois ali, aquele boi deve ser musculoso, porque tem que subir montanhas. Mas um boi que vive na planície, a carne dele é macia. Imagine confinado, não andar nem para lá nem para cá, andar pouco. Deve dar balão de oxigênio para ele, não pode ter muita fadiga não. Aí tu pensa, esse camarada me ama, não, espera que daqui um ano tu vai ver só. Então, pegava-se o bezerro e colocava ele num local mais apropriado, dava para ele a melhor comida, dava para ele água, nutria ele tremendo, era o bezerro cevado. Por que que o pai fez isso? Porque o pai, ele tinha a expectativa que o filho ia voltar.
Quanto tempo o filho pródigo ficou fora? Pelo menos 1 ano, porque levava-se 1 ano para botar um bezerro cevado. Então, por que o pai prepara esse bezerro? Porque ele tinha expectativa de que o filho ia voltar. Essa é a expectativa de Deus. Porque eu vou preparar o bezerro cevado, porque o texto fala, não fala num artigo indefinido. Matai qualquer um dos bezerros cevados. Ele fala assim, matai o bezerro cevado. Era no artigo definido. Tinha um bezerro que o pai estava preparando para a volta do filho. Olha, irmãos, a maior alegria de Deus é quando o filho está fora dos caminhos do Senhor e ele volta novamente. Se você está nessa condição, se você está se achando afastado, desligado, meio que, será? Saiba que hoje é o dia de você voltar para os caminhos do Senhor, porque Deus está com essa expectativa ao teu respeito. Ele tem preparado algo, uma festa especial para você. Hoje é o dia da tua reconciliação com o Senhor. Se prepare para isso. Saiba que Deus, Ele te ama. Ele não quer que você vive lá fora, se alimentando de bolotas, se alimentando. Olha, irmãos, esse filho que pegou a herança, ele gastou tudo. Aí quando ele gastou tudo, ele falou, rapaz, estou com fome, eu tenho que trabalhar. Aí deram para ele um emprego para cuidar de porcos, no chiqueiro. A gente não fala assim, rapaz, chiqueiro de porco. O que a gente joga no chiqueiro? Resto de comida. O filho pródigo teve desejo de comer aquele resto de comida. Aí ele falou, olha, não, peraí, eu vou voltar para a casa do meu pai. Só que ele estava tão acusado, estava tão decepcionado, falou assim, olha, eu não quero que ele nem me chame de filho, basta que ele me trate como um dos seus empregados. Os empregados do meu pai comem melhor do que, estão vivendo melhor do que eu aqui, nessa situação. Saiba que você pode estar pensando assim, que eu não mereço que venha a ser chamado de filho, mas Deus, Ele te trata como filho amado. E Ele tem preparado um bezerro cevado para você, especialmente para você. Mas tem preparado para mim quando? Desde a fundação do mundo. O Cordeiro de Deus, meu irmão, já tinha sido imolado. Então, hoje é o dia de você se reconciliar com o Senhor, de dizer, Deus, eis-me aqui, eu quero te servir. Mas eu não estou afastado, eu não abandonei Jesus. Mas você pode ter abandonado o seu ministério, você pode ter abandonado o propósito que Deus tem para a sua vida na casa do Senhor. Você pode estar relaxado com os seus dons, ter enterrado os seus talentos, e Deus, hoje é o dia de você tomar a pá, não para enterrar, mas para desenterrar os teus talentos e prosseguir nessa jornada a qual Deus te chamou. É o dia do regresso. Então, o maior escândalo da graça é quando um filho pede tudo, comete uma afronta, e o pai prepara um bezerro cevado para quando ele voltar. É o que Deus tem feito com você. O desejo de Deus para nós é o melhor, irmãos. Eu posso imaginar Deus cuidando desse bezerro, Eduardo. O próprio pai falou que deu ordem para os funcionários dele, separa aí uns 4 bezerros cevados, mas aquele lá, deixa que eu cuido dele. Aí o pai vai lá, Alexandre, cuidar do bezerro, levar água. Aí tu imagina ele sozinho, eu fiquei imaginando assim, imagina você também, ele sozinho lá na fazenda, onde o bezerro estava, confinado, sem poder andar muito. Ele fala assim, rapaz, eu sei que o meu filho vai voltar. Falando sozinho, eu sei que o meu filho vai voltar, eu sei que ele vai voltar, eu amo ele de forma assim, incondicional. Ele cometeu uma afronta comigo, mas olha, eu estou vindo aqui te alimentar, na hora certa,
uma grande festa vai ser realizada. Eu fico imaginando Deus, o pai da parábola, alimentando esse bezerro. Sabe por quê, irmãos? Porque Ezequiel 18, versículo 23 diz assim: acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus: não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. Deus não tem prazer na nossa vida lá fora não, irmãos. Deus tem prazer em você aqui, servindo a Ele, produzindo, dando fruto, e fruto a 100 por 1. Esse é o desejo de Deus para a sua vida. Meu irmão, qual o desejo de Deus? É salvação. Esse é o desejo de Deus para você. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, diz assim: o qual deseja que todos os homens, diga eu, sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus para a sua vida. Enquanto você está sofrendo no mundo, meu irmão, Deus está preparando uma festa maravilhosa para o seu retorno. Não desista. Hoje é o dia de você se reconciliar com o Senhor. Por que o bezerro, ele traz um escândalo? Porque o bezerro cevado fala do perdão incondicional do Pai. Tópico 2. Olha que coisa linda. O bezerro cevado fala do perdão incondicional do Pai. Olha, irmãos, tem um versículo também que não está aqui, mas eu quero citar para você. Se o amor do Pai não tiver nele, completa aí para mim, me ajuda aí, parafraseando. Se o amor do Pai não estiver em nós, o mundo vai nos abraçar. Eu quero te falar que não é você que tem que falar assim: Deus, eu te amo, eu te amo. Antes, o amor do Pai precisa estar claro na sua vida. É o amor do Pai, porque se nós o amamos, é porque Ele nos amou primeiro. Então, irmão, sabe de uma coisa: se você entender o amor do Pai, você vai andar de forma totalmente santificada. Não precisa de lei, irmãos. Não é, pastor? Não precisa de lei? Não precisa de lei. Você precisa saber que o Pai te ama. Mas não preciso saber para que eu possa ter uma vida longe das tentações, não. José vivia na lei. Por que ele não cedeu à mulher de Potifar? Porque ele sabia que o Deus ao qual ele servia o amava, irmãos. Abraão viveu na lei? Nós falamos aqui. Abraão vivia na dispensação da promessa. E Abraão foi tido como pai da fé. Por quê? Porque ele sabia que Deus o amava e o chamava de amigo. Então, saber que Deus te ama é algo extraordinário. Eu fico imaginando o pai, quando vê o filho lá de longe, aí vê o filho lá longe, o que o pai faz? Poxa, meu filho está voltando. Ele levanta as suas vestes, comete um escândalo pior do que o próprio filho que estava vindo, todo sujo, todo roto. Onde os vizinhos vão falar assim: olha, filho do fulano saiu já tem mais ou menos 1 ano, está voltando agora, será que ele foi estudar? Será que ele foi trabalhar? Será que aconteceu alguma coisa com ele? O pai sai, levanta as suas vestes, sai correndo, abraça o filho, fala: traz o anel, traz o vestido, traz a sandália. E todo mundo querendo olhar o acusador lá, como é que está sujo, está sem dinheiro. O que o pai faz? Ela está com o pé preto. O pai vai lá, coloca a sandália, dá um cartão, dá um anel, dá um cartão black, está sem dinheiro, toma aqui um cartão black de novo, colocou um anel. O anel era símbolo, meu irmão, onde ele botasse aquele anel, ele podia comprar o que quisesse. Lembra de Daniel, de José no Egito, quando ganhou o anel de Faraó? Era o segundo, colocou uma roupa nele. Será que o pai, o que o pai falaria? O pai da lei, você que, você não, meu irmão, quem vive na lei, você não poderia ter feito o que você fez comigo,
Saiu correndo com o chicote na mão para chegar lá e falar: não volta não, vai embora. Você me desonrou, você pediu a herança e foi embora, gastou tudo. Você é um inconsequente, um miserável, um maldito. Foi isso que o pai fez? O pai sai correndo, meu irmão, e grita: olha, traz um anel, mata o bezerro cevado e vai. Eu fico imaginando, pastor Alexandre, se ele manda matar o bezerro, é porque estava tudo preparado. Já estava tudo preparado, irmãos. Estava tudo preparado para mim e para você. O pai não improvisou. Vai lá no ourives e manda fazer um anel. Não sei se o dedo dele está gordo ou está magro, se ele está forte ou se não está. Eu sei que ele já tinha um anel preparado, já tinha uma veste preparada, já tinha uma sandália preparada. E ele foi ao caminho do filho, gritando para os servos: matai o bezerro. O bezerro. Tudo preparado. Você não deveria ter feito isso. Foi isso que ele falou para o pai? Para o filho? O filho não. E o filho: pai, eu não sou digno de ser chamado como filho, me trata como um dos seus empregados. E estava entrando por aqui, saindo por aqui do ouvido do pai. E ele mata o bezerro, prepara o bezerro. Não pode deixar lá. Jeremias 21:11, é isso? Cadê? 29:11. É o antes desse, não? Jeremias 29:11. Estava tudo preparado, irmãos. Eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Enquanto o da lei pensava que o pai ia jogar na cara, o Deus da graça foi lá e falou: olha, dos seus pecados jamais me lembrarei. Mata o bezerro, mata o bezerro. Há 3 tipos de pecado, irmãos, segundo aí a teologia, você que vai estudar no curso: o pecado original, o pecado imperdoável, blasfema contra o Espírito Santo, você atribuir a obra de Deus ao demônio, isso é um pecado contra o Espírito Santo. E o pecado factual, o pecado do dia a dia aí, que quem disser que não tem pecado é mentiroso. 3 tipos de pecado. Mas segundo a tradição judaica, dos 10 mandamentos, eles arrolaram 613. Para que um judeu da lei viesse ficar sem pecado durante um dia, ele tinha que cumprir 613 ordenanças. 248 mandamentos positivos. Faça isso, faça isso, faça isso, é coisa positiva. Atribuído a cada osso do corpo. 365 mandamentos negativos. Não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Então, dá o total de 613. Aí vem João, versículo que estava, João capítulo 1, versículo 9, diz assim, já pode seguir os slides aí depois. João, capítulo 1, versículo 9, diz assim, 19? 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda. Será que o sangue de Jesus, ele purifica apenas 10 pecados? Ele purifica 248 pecados? Ele purifica 365 pecados? Ele purifica 1000 pecados? 1 milhão de pecados? A Bíblia diz que o sangue de Jesus, ele nos perdoa, ele nos purifica fala comigo, todo pecado. Todo pecado, irmãos.
Mas pastor, essa é a mensagem para o novo convertido. Não, irmãos, essa é a mensagem da graça, é a presente verdade, é o primeiro amor. Sabe, porque muitos abandonaram o primeiro amor, eles pensam que é o amor que eles têm por Deus, mas é o amor que Deus tem por você. Se você souber e colocar no seu coração que Deus perdoa todos os pecados, você entra aqui de cabeça erguida, pronto para glorificar, pronto para ofertar, pronto para fazer o que quiser. Se você tiver essa consciência, todo pecado. E com isso, irmãos, o diabo fica como? Furioso. O diabo ele fica com inveja. Porque o homem pecou, Deus foi lá e perdoou. Ele pecou, Deus foi lá e condenou ele. O diabo queria ser semelhante a Deus. Aí Deus vem e fala assim, não, negativo. Mas Deus fala que ele me criou a imagem e semelhança dele. O diabo olha para nós e fica como? Perdoa os meus pecados. O diabo, irmãos, com os seus anjos, ele não pode casar com uma anjinha e nascer um demôniozinho, não. O diabo vai, casa com uma diabinha e nasce um demôniozinho. Não. Aí o diabo fica furioso, porque ele vai lá e mata Estevão, aí nasce mais um Paulo, ele vai lá e mata Elias, aí nasce Eliseu. Quando Elias pensa, só eu fiquei como profeta. Não, peraí, rapaz, eu dei ordem a Adão e Eva para encher a terra. Eu falei para o pastor André, encher a terra, ele colocou 3, porque é um adorador. Natã, um adorador, o diabo fica só olhando. Ana Clara é um adorador, tem que fazer ele parar. Sabe como é que o diabo vai fazer o Natã parar, a Ana Clara parar? Não é eu falando, rapaz, vigia, olha, tu é... Não é lembrando que ele é crente, é lembrando que ele é amado de Deus. Lembrando que a Ana Clara é amada de Deus. Lembrando que o Davi é amado de Deus. Não adianta eu ficar falando, jogando lei, rapaz, não faz isso, não faz isso, não faz isso. 365 dias do ano, 10 vezes no dia, jogando peso sobre a vida dos filhos. Pastor, por que tu está falando isso? Que a André não está aqui, porque ela ia falar, eu já te falei isso. Eu já te falei isso. Eu tenho que lembrar que ele é amado. Meu filho, você é amado. Mas pai, eu tomei um caminho errado, agora estou todo arrebentado. Vem que eu tenho um anel para te dar. Você é amado. Mas pai, eu agora machuquei. Quando ele olhar para a cicatriz do machucado, seja na carne ou no coração, ele vai lembrar que ele é amado de Deus. Ele é amado do pai dele. Isso faz ele andar na rota. Porque o diabo quer tirar. O diabo, irmãos, ele quis se assentar acima do trono de Deus. E a Bíblia fala, ao que vencer, darei o direito de se assentar comigo. Ao que vencer. Aí nem todos, né, irmãos? Todos serão salvos. Mas nem todos vão se assentar. Somente ao que vencer. Mas o diabo fica como? Fica indignado, porque ele queria se assentar acima. E Deus nos deu o prazer de sentar do lado dele. Na época do milênio. Reinando com o Senhor Jesus. Sabe como é que Deus nos abençoou? Se não tiver, estaria no slide aí, Salmo 45, 2. Por isso Deus te abençoou para sempre. Deus não te abençoou ontem e hoje aí ele vai e tira a bênção, não. Ele te abençoou para sempre. Passa o próximo aí. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Deus te abençoou para sempre, meu irmão. Saia daqui hoje de cabeça erguida. Tome essa ceia de cabeça erguida. Comemore a morte de Cristo, o sangue do Cordeiro, o corpo do Cordeiro. Ah, meu irmão, o bezerro que foi morto, o bezerro que foi cevado, o bezerro que foi imolado é Cristo. Quando você participar da ceia do Senhor, comemore, celebre. Tremendo, né, rapaz? Um mistério, né? Terceiro, o bezerro cevado fala da restauração da comunhão entre o pai e o filho. Coisa linda, hein, rapaz?
Pastor, a gente tem que comer um bezerro cevado aí, varão. Olha lá, no chão. Puxa, deixa eu até beber água aqui para tirar o resto da água aqui da minha boca. Irmãos, esse púlpito é grande, eu tenho que usar ele. Calma aí, eu sei que vai sair da câmera. Poxa, vou comer essas bolotas aqui. Eu vou para a casa do meu pai, pelo menos um pãozinho com água tem lá para eu comer. O filho imaginava a primeira refeição dele o quê? Lá na fazenda. Eu vou comer lá no rancho, vou comer lá no refeitório dos servos. Eu não quero que o meu pai nem me chame para comer à mesa, como eu comia com ele antigamente. Qual seria a refeição que o filho estava pensando? Aí vem ele, ó. Rapaz, estava comendo lavagem, pãozinho com manteigazinha, aquela manteiga que é feita lá na fazenda, já está bom. Só isso. Isso que é o escândalo da graça. Você está pensando em comer o mínimo, e Deus está querendo preparar para você o tudo, o máximo. O filho pensava nunca em comer um bezerro assado, um churrasco. Ele poderia comer no churrasquinho, lá com os empregados. Mas Deus chamou ele para comer à mesa. Trouxe você para comer à mesa do Senhor Jesus. Ele trouxe você para a comunhão. Então, o escândalo da graça, meu irmão, o terceiro tópico diz: o bezerro cevado fala da restauração da comunhão entre o pai e o filho. Olha, quantas vezes irmãos já cearam aqui com a mão tremendo, rapaz. Será que vai cair um raio na minha cabeça? Deus já te perdoou de todos os pecados. Você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Deus não tem um pouco para você, Deus já tem um muito para você. Deus está te convocando à comunhão. Vem comer com o Pai, vem comer à mesa com o Pai. Prepara o bezerro. Fica imaginando, pastor Alexandre. Deus colocou, olha só que coisa tremenda. Eu estou sendo didático, mas eu estou sendo didático. Mas olha só, o pai está colocando a roupa no filho, o pai está colocando um anel, o pai está colocando a sandália, quando ele ouve assim: o bezerro já está morto, já está preparado. Meu irmão, quando o bezerro morre, o filho ressuscita. Quando o bezerro morre, o filho entra no peito dele uma alegria de estar de novo em comunhão com o pai. Quando o bezerro morre, meu irmão, aí eu fico, Jesus está contando essa parábola. Ele fala assim: olha, todas as vezes que vocês estiverem reunidos, vocês comemorem a minha morte, até que eu venha comemorar a morte. Sabe por que a gente comemora a morte do bezerro? Porque quando o bezerro morre, meu irmão, eu tenho vida. Quando o bezerro morre no meu lugar, eu ressuscito com vida, com alegria. Meu irmão, você não está entendendo, porque enquanto o bezerro estava vivo, o filho estava morto. Mas quando o bezerro morre, entra a vida dentro de você, entra a alegria dentro de você. E por isso hoje nós vamos comemorar isso, meu irmão. Você, quando ceiar hoje, você vai comemorar a morte do Senhor com tudo isso que eu estou falando para você aqui hoje. Caramba, o pai quer que eu fique com ele na mesa. O pai está, desde quando eu saí, ele já estava preparando o bezerro cevado. Ele preparou uma festa. Quando o bezerro morre, meu irmão, é o escândalo da graça. Onde está o escândalo? Onde está o escândalo? O bezerro cevado aponta para Cristo. A volta do Filho aponta para a nossa salvação. O bezerro cevado aponta para a nossa salvação. Olha, que maravilha! Enquanto o pai ajudava o filho, falei que eu estava sendo didático, eu abandonei aqui, estou lendo de novo. O pai ajudava o filho a se vestir. Um dos servos brada: o bezerro está morto. A comunhão foi restaurada. Você hoje pode ceiar, meu irmão, porque o Cristo morreu na cruz do Calvário por você, derramou o sangue dele por você, e a sua comunhão foi restaurada.
A alegria invadiu o peito daquele menino. Quando o bezerro morre, o filho ressuscita. Quando Cristo morre na cruz, meu irmão, a nossa vitória é consumada. Quando Cristo morre, celebramos a vida. Quando o bezerro cevado grita na cruz. Quem é o bezerro cevado que grita na cruz? O que ele grita na cruz? Tetelestai, está consumado. Ó, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Que isso, varão? Quando Cristo morre, tem um texto na Bíblia que ele é impregável. O que é isso, pastor? Difícil de pregar. Está lá em Mateus. Olha só quando o bezerro grita. Quando Cristo grita lá na cruz: Pai, está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Enviou ainda outros servos com esta ordem. Dizei, não, Paulo, pode ir um pouquinho mais para frente que eu já passei desse. Isso aí. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fendeu-se as pedras. Quando Cristo brada na cruz do Calvário, tetelestai, está consumado, meu irmão, o véu do templo é rasgado de cima a baixo. Aquele que não podia ir lá ter comunhão na mesa do Pai, agora pode. Aquele que não tinha acesso à glória, agora pode. Quando o bezerro morre, o filho ressuscita. Olha o que diz a parte B desse versículo. Versículo 52. E as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, a irmã que estava chorando em casa: o meu marido morreu. Daqui a pouco chega um marido lá na casa dela, meu irmão. Quem estava morto, enterrado, ressuscitou e voltou para casa. Quando o bezerro morre, o filho é ressurreto. Quando Cristo morre, você passa a ter vida. E o exemplo disso está nesse texto aí, meu irmão. Acredite em mim, está na Bíblia. Você, meu amigo, que está aqui, poucas vezes, que nunca ouviu essa história. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, teve defunto que ressuscitou lá no cemitério e voltou para casa. A irmã que estava chorando, não teve irmã que chorou mais ainda: meu Deus, pensei que eu tinha te enterrado, tu voltou. Quando o bezerro grita até telestai, até os defuntos levantaram, meu irmão. Você que está vivo, não dá um glória, não dá um aleluia, não dá um Senhor. Que isso, meu irmão? Quando Cristo morreu, quando Cristo morre, celebramos a vida. Quando o bezerro cevado, meu irmão, meu irmão, grita lá na cruz, tetelestai, o Senhor joga vida dentro da gente novamente, meu irmão. Joga alegria, restaura os nossos sonhos, restabelece o nosso ministério, restabelece as nossas esperanças. Aquilo que estava morto, enterrado, não tem mais jeito, vai acabar, já era. Meu irmão, minha irmã, você vai ter mais uma chance de restabelecer isso hoje, em nome de Jesus. Meu amigo, você que está desiludido com o seu emprego, com a sua casa, olha, creia que os mortos voltaram para a casa do cemitério, do Jardim da Saudade, e bateram lá na casa, meu irmão, de quem estava enlutado. Creia nisso. Quando Cristo morre, a vida é restabelecida. E o que diz o texto da ceia? O que diz o texto da ceia, irmãos? Olha, Jesus tomando o cálice, 1 Coríntios 11, versículo 25, deixa eu ver se é isso. Porque todas as vezes, 25, semelhantemente também depois de cear, bota no versículo 23 em diante. Porque todas as vezes que comer de este pão e beber de este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Irmãos,
a ceia é para comemorar a morte, não é para comemorar a vida de Cristo. É para comemorar a morte de Cristo e bradar você a vida, a sua vida, a nossa vida em Cristo Jesus. Comemora-se a morte de Cristo e celebra a vida que Ele nos deu através da morte. Que o bezerro morre, o filho ressuscita. O bezerro brada e o morto ressuscita. Hoje você vai celebrar a ceia do Senhor com esse entendimento. Pastor, mas onde está o escândalo da graça? O escândalo da graça, irmão, sabe onde está? 1 Coríntios 1, 23. Para o judeu, a morte do Senhor Jesus na cruz é escândalo. Para o gentio é loucura, mas para nós é o poder de Deus. Mas para nós, já foi, varão? Não, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e é loucura para os gregos. Meu irmão, para Cristo só tem 3 tipos de pessoas: judeu, gentio e a igreja. Paulo estava falando como igreja, para nós que pregamos o Cristo crucificado, é escândalo. Sabe por que é escândalo, irmãos? Porque o filho pródigo, que levou tudo do pai, que levou a riqueza, que afrontou o pai, que desejou a morte dele em vida, o que ele merecia? O que ele merecia, irmãos? Mediante a lei, ser apedrejado à morte. Mas o pai mata um bezerro, prepara para ele um grande banquete, convida ele para a mesa, fala para ele comemorar. Isso é escândalo. Qual é o escândalo da graça para nós? Um Cristo que morre pelos nossos pecados, por todos os pecados, sejam eles quais quer que sejam. Esse é o escândalo da graça.